Aquilo que não cuidamos, nós perdemos. Esse é o nosso canal Parábola Explicada. Eu sou o Padre Cleiton Silva e, mais uma vez, estamos aqui para falar da espiritualidade conjugal. No último vídeo, aquele que eu comentei sobre o coração endurecido, que causa a separação, o sofrimento, a tortura na vida do casal, algumas pessoas tinham pedido, junto com aquele tema, que eu falasse um pouco sobre a espiritualidade conjugal. Até porque todas as coisas, elas estão sujeitas ao desgaste, sujeitas ao enfraquecimento. Isso faz parte da nossa natureza. Aquilo que a gente não cuida vai se estragando e a gente perde. Na vida matrimonial, como é que deveria ser a espiritualidade conjugal? Seria copiar a espiritualidade, o ritmo de oração da vida de um padre, de um monge, de uma freira, de um missionário no meio do nada, no meio das coisas por aí? O que seria próprio da vida de um casal para organizar a sua espiritualidade? E uma espiritualidade que ajudasse o casal a se manter de pé diante das dificuldades e dos problemas. Então eu apresento duas direções para organizar essa espiritualidade. Claro que não tiro isso da minha cabeça, são os elementos que a própria igreja oferece, seja no catecismo, seja nos documentos do magistério da igreja em relação à vida matrimonial. Existe uma primeira direção que ela tem a ver aquilo com o esforço que o casal faz, as atitudes que o casal tem, realiza, para se colocar sempre em sintonia. Sintonia entre si e sintonia com Deus. São duas coisas. Uma é a oração conjugal. Veja, qual foi a última vez que você rezou junto com o seu marido? Tenho certeza que uma das vezes foi aquele dia do casamento, quando vocês dois se ajoelharam diante do altar e fizeram ali uma oração. Tenho certeza que naquele dia rezaram. Mas e depois daquele dia? Com qual frequência vocês dois se dão as mãos e rezam? Rezam um Pai Nosso, rezam uma Ave Maria, ou rezam um terço, seja o que for. Mas como casal, dentro da casa de vocês, dentro do quarto de vocês, no momento de tranquilidade de vocês dois. Com qual frequência rezam como casal? Com qual frequência marido e mulher se colocam como intercessores por todos os casais do mundo, pelos próprios filhos, pela família. Então, esse é o primeiro elemento desse bloco dos esforços que um casal deve fazer para preservar a sua união conjugal. Mas tem o segundo, não apenas a oração, em que se coloca em sintonia com o Senhor, se coloca numa atitude de escuta, de acolhida da palavra de Deus, mas também um diálogo sincero, um diálogo na presença de Deus. Não estou falando aqui daquela atitude de marido ficar cobrando alguma coisa da mulher, mulher cobrando alguma coisa do marido, fazer uma conversa como se fosse um momento de lavar roupa suja. Não é disso que eu estou falando, mas de um diálogo sincero, de um tentar compreender um outro, de um tentar escutar mais o outro do que falar. Como que é o diálogo entre vocês dois? Será que tem mais um peso de escuta ou de despejo de palavras? Fica atento. Essas duas coisas, elas vão compondo um pouquinho aquele horizonte de esforços, de cuidado que o marido e a esposa um faz pelo outro, de rezarem juntos e de dialogarem com sinceridade, sem acusação, sem desejo de revanche ou de um tentar se sobrepor ao outro. Agora, o outro horizonte é aquele horizonte de uma verdadeira vida sacramental. Então, a oração conjugal, o diálogo sincero entre os dois, são coisas importantes. Mas se faltar a vida sacramental, pouco a pouco, a vida desse casal cristão, também essa vida ela vai ficando mais sofrida. Então, quando a gente fala de vida sacramental, a gente está falando especialmente da confissão e da Eucaristia. Qual foi a última vez que você se confessou? Qual foi a última vez que você se colocou diante de Deus e reconheceu que há falhas, que há atitudes equivocadas, nas quais nós dedicamos tempo, pensamento, liberdade no mal? Então, um casal que não vai vivendo a confissão, um casal que se afasta da confissão, esse casal vai adoecendo também a sua espiritualidade. E é claro que a consequência mais alta da vida sacramental
E o segundo ponto disso é justamente a Eucaristia, a participação na missa. Como é que vocês dois se preparam para ir à missa? Às vezes é aquela coisa tumultuada, um atrasando o outro. Como é que é essa preparação para a missa? Como é que é durante o momento que estão na igreja, participando da missa, como é que vocês rezam? Como é que vocês se envolvem com a celebração que está acontecendo? Vejam, são 4 elementos, né? A oração conjugal e o diálogo sincero, coisa que o casal sempre vai fazer na sua casa, sempre vai fazer na intimidade da sua convivência. Depois, a confissão e a participação na missa, que são aqueles momentos de vida como igreja, vida como comunidade dos discípulos de Jesus. Se nós não cuidamos, nós perdemos. Se nós não cuidamos da nossa espiritualidade, colocamos a perder a nossa vocação, o chamado que Deus nos faz, a vida na graça que Deus nos oferece. Peço a vocês, se puderem, clique aqui, inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, dê aí um like, um joinha, uma curtida, para que o nosso canal possa ser cada vez mais divulgado também e essas mensagens possam chegar no ouvido, no coração de tantas pessoas. Fiquem com Deus, Deus abençoe.